Vasco! Estamos bem perto da semifinal. Basta agora o Léo Jardim. Partiu Robert Renan. Partiu, bateu, acabou! Estamos na semifinal! Casaca! Eu amo você, Vasco da Gama! Gol! E calamos a torcida do Botafogo! Acabou! O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil! Porra! Nós somos Vasco! Comemora, torcedor! Faz a festa, torcedor! Eu amo Vasco! Eu amo você, torcedor! E nós estamos na semifinal da Copa do Brasil! Vamos, Lucão! Passamos, filho! Estamos dia 10. Alô, Maracanã! Dia 10 eu tô aí! Dia 14 eu também tô aí! Porque o Vasco está lá! Ué! O campeão brasileiro da Libertadores não ia passar? Não era isso que a gente ouvia? Que o time era muito favorito? Que iria atropelar o Vasco? Que o Vasco não tem time? E aí? Cadê o respeito? Cadê o respeito? Quando usam a porra de uma estatística, em final a gente ganha. Foda-se! Foda-se! Enfia a estatística, sabe aonde? O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil e pode chorar. Pode chorar. Ué, faz um Pix, CBF. 9.922.500 reais na nossa conta. Na conta do Vasco. O CPF, é CNPJ, tá? É Vasco da Gama SAF. Porra, respeitem o Vasco da Gama! Respeitem o Vasco da Gama! Pra quem não sabe, o gigante está vivo! O gigante está vivo! Pra quem ainda não entendeu, fizemos um grande jogo? Não! Mas o que interessava era ficar pra história com um grande jogo ou passar? Tchau, Botafogo. Aos meus amigos botafoguenses, um tchau. Aliás, fazer um vídeo aqui. Aos meus amigos botafoguenses, tchau. Pegue o controle. Fiquem vendo pela televisão. Eliminados. Não eram mais fortes que o Vasco? Ué, o que aconteceu com o Botafogo? Oi? Hein? Fomos lá no Engenhão com 2.000 vascaínos e calamos o Engenhão. E agora? Como é que faz? Liga pro Textor. Quero ver aquela figurinha, já agradeceu por não ser vascaíno? Chupa! Pronto. Tá dado o recado. Vou jogar no grupo do Cidade Jardim. Foda-se. Não encheram o saco. Porra. Viajaram semana passada, não tinham roupa de frio. Ai, pro caralho. Porra, sacanear o Vasco nada. É Vasco, Maicon. Ô, Maciel, perdão. É Vasco. Porra. Pronto, quero ver a figurinha. É isso. O gigante tá dentro. Porra. Ainda bem que tomei meu remédio hoje. Vai dormir, meu príncipe. Vai dormir classificado, meu filho. Ainda bem que tomei meu remédio hoje, senão eu sairia correndo pelado na rua igual eu. Ainda bem. Eu também tomei o meu. Remédio, mais ou menos. Rapaz, que alívio. Vamos falar sobre esse jogo que temos muito a debater. Nesse jogo. Porque vamos repetir a semifinal de 2006, é verdade, Del? Quando nós pegamos o Fluminense naquela oportunidade. E valeu muito a pena mesmo, cara. Deixa eu respirar um pouquinho. Rapaz, deixa eu respirar um pouquinho aqui.
É 1,5 milhão mais bem pago. Mas de quem que estão falando, gente? Do Matheus França? Ah, o Léo pagou a renovação. Cara, então, mas não é a primeira vez que ele paga a classificação, né? Eu acho que pega uma classificação por ele, né? Cara, é impressionante. O Léo Jardim, ele não fez uma grande partida. Não fez. Em determinados momentos me parecia inseguro. Parecia que estava sem confiança no jogo. Mas assim, porra, o coração tá em dia, Silvio. Esquece, irmão. Agora, o time do Vasco precisa apresentar um futebol do seu tamanho. O futebol que o Vasco apresentou hoje não foi condizente. Não foi mesmo. Não foi mesmo. O time do Vasco hoje não foi um time condizente com o que tinha que ser. O time do Vasco hoje deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar. O time do Vasco hoje fez um primeiro tempo ok, razoável. No máximo isso que a gente pode mostrar. Razoável. Mas, quando fez o gol, cresceu no jogo. Aí eu falei, bom, agora vai jogar. Não. O time não jogou. O time ficou lá atrás. Então, assim, o time do Vasco da Gama precisa ter mais intensidade. O time do Vasco da Gama precisa ter mais inteligência para poder vencer os seus adversários. E precisa ter mais físico. O time do Vasco prega fisicamente. Obrigado, Tex, por vender o John. Ah, mas eles estão preocupados em ir com dinheiro só. Para quem acha que a SAF do Botafogo é o modelo, tá aí. Vendeu o John entre um jogo e outro e quem entregou a paçoca foi o Neto. Enfim, Space Explorers, parabéns, Vasco, tá indo forte para mais um vice-campeonato, quem sabe? É a tua mãe que deve saber. Boa noite, classificados, é isso aí, filho, é isso aí. Quem não tá classificado, faz assim, ó, pega o controle remoto e fica aí mudando de canal. Ou então desliga o secador, meu irmão. Esquece. Vai ter assunto segunda-feira aí, na nossa live de membro, esquece, Well. Porra, é muita resenha. Eu te amo, David Moon. O que o Roberto falou? Não sei o que ele falou, não concordo com ele. Gostei do Robert Renan. Gostei também. Aliás, vamos conversar sobre alguns jogadores do Vasco no jogo de hoje. Eu não gostei da atuação do Matheus França. Também não concordei com a troca. Eu quero aguardar o que vai dizer o Fernando Diniz, né, no final, lá no intervalo, né, na entrevista coletiva. Porque a opção da saída do Coutinho, eu não consegui entender. Eu não entendi. Mas era a opção Matheus França, ele está visivelmente fora de forma. Lamentavelmente, ele está fora de forma. Falaram que era a maior diferença no confronto e foi a maior igualdade. E deu a lógica. Léo Jardim, Salvador. Ô, André, há uma diferença técnica. Sim. Mas quando a bola rola, meu amigo, esquece. Quando a bola rola, é outra parada. E o Vasco, depois das substituições, à exceção da entrada do Matheus, que ele não entrou bem, mas ele tentou, não se escondeu do jogo e teve, inclusive, eu acho que isso tem que ser muito levado em consideração, o fato dele ter pego a bola pra bater. Pegou a bola pra bater, não tem conversa. Faz o Pix, CBF, que teste pra cardíaco, hein? Tamo na SEMI, tamo de Campos. Não foi fácil não, cara. O Wellington Guzmão também tá aqui. O Coutinho cansou e pediu pra sair. Então, aí eu começo a discussão nesse ponto aí, Matoso. Como é que o Coutinho chega em setembro, com várias janelas de FIFA, de descanso, teve aquela da Copa do Mundo de Clubes, foram 30 dias, e ele não consegue fazer 90 minutos. Quantos jogos o Coutinho fez 90 minutos, gente? Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Não pode o Coutinho não conseguir jogar 90 minutos, gente. Porra. Ele pedia pra sair, eu não consigo compreender isso. Confesso que eu não consigo compreender. Mas vamos lá. Ele estava jogando bem, inclusive. Tá? Ele estava jogando bem. Bom, sobre Robert Renan. Entrou muito bem no jogo. Personalidade, driblando, lançando.
e foi bater o pênalti. Robert Renan arrebentou. Arrebentou. Aliás, deixa eu atualizar aqui o placar, que foi 5-3, né? 5-3 pro Vasco. Ele entrou muito bem. Fernando, é isso, é casaca e nada mais. Pronto, simples assim, né? Mas nós temos pontos a destacar. Deixa eu mandar um beijinho aqui pra Lavínia. 6 aninhos, está acompanhando a gente aqui. Obrigado, Leandro Toscano, Lavínia. Saudações vascaínas, vamos comemorar que a gente merece. Liga pro Rei Kraus, por favor. Rogério, eu só não ligo pelo seguinte, porque como o filho dele estuda de manhã e ele já pode ter ido dormir, para não tocar o telefone, mas fica tranquilo que se ele pintar aqui no chat, a gente liga. Eu disse antes do jogo, Rodrigo, que nessa data de 11 de setembro, no ano passado, nós ganhamos nos pênaltis no gramado sintético. Não é coincidência, é isso. Não aguenta esse Diniz, ele mexe no time, não mexe no time tecnicamente. Tião, as substituições dele são bem questionáveis, mas assim, cara, o time do Vasco avançou. Agora é só pensar no Campeonato Brasileiro. Só pensar no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, o Vasco agora tem pela frente a recuperação. O Vasco precisa recuperar. O Vasco precisa recuperar. Campanha de recuperação. Tá? Então, assim, o Vasco precisa fazer uma corrida de recuperação. Fábio, o Léo Jardim falha algumas vezes, mas ele decide. Cara, isso aí, o Wilson, esquece. Esquece, ele decide. As duas no Maracanã, sim. Os 2 jogos no Maracanã. Deixa eu só pedir aqui, só um minuto só. Espera aí. Vamos lá. Só voltar aqui, vamos lá. Só porque eu estava fazendo aqui um WhatsApp aqui. Então, assim, o Vasco volta de uma parada para a disputa de Copa do Mundo, né, de Mundial de Clubes, enfim, data FIFA, e não consegue ter uma sequência. Por que isso? Por que isso? Alguém sabe me dizer? Porque todo técnico quer ter o quê? Todo técnico quer ter o quê? Tempo. Porra, beleza. O Vasco tem o tempo. Tem tempo para trabalhar. E apresenta esse futebol. É muito pobre. Eu acho um futebol muito pobre do Vasco. Toda vez que volta de uma data FIFA, o Vasco vem com um futebol muito pequenininho. Porra, eu pensei, falei, cara, nesses 10 dias... Cara, o Vasco vai arrebentar, vai jogar pra cacete. Cara, não. O Vasco se arrastou. O Vasco precisa parar de deixar só o adversário jogar. Tem que ser agressivo ofensivamente. Abraço, Bruno Henrique. Obrigado, Brunão. Cara, além disso, tem que gostar da bola, cara. O Vasco não gosta da bola. O Puma, então, é um horror. O que o Puma faz, então, é um horror, cara. Porque ele pega a bola, cara, e rifa o tempo todo. Não dá. Não dá. Daqui a pouquinho a gente vai ter a entrevista coletiva do Fernando Diniz, tá? Mas só para lembrar o seguinte. Agora é foco total no Campeonato Brasileiro. Simples assim, torcedor. Simples assim. O Vasco tem que dar foco total no Campeonato Brasileiro. Porque ele precisa recuperar. Mas como é que o time continua cansado, Álvaro Brito? Isso é que eu não consigo entender. O time não pode cansar com tantos períodos de descanso que teve. Então assim, cara, não dá, entendeu? Não dá. O Vasco precisa jogar com mais intensidade, com mais inteligência.
professor da Fiel falou que a final é Corinthians e Vasco, pode aguardar. Tomara, cara. Eu quero estar na final. Se é contra vocês, se vai ser contra o Cruzeiro. Mas só que eu não sei se vai ser a posição dele ali, sabia, ô Juninho? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, se ele não vai ser um substituto imediato ao Carlos Cuesta. Me chamo Tony Moro, em Valen... Estou tratando... Sofrendo e bebendo. Hoje o Vasco me fez chorar, Fábio, eu te amo, Vasco, estou tratando leucemia. Boa recuperação, cara, mas esse perfil sofrendo e bebendo... mas enfim, tudo bem. Boa recuperação pra você, meu amigo. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full. Torcida do Vasco muito alegre, foi aí trabalhar tranquila nessa sexta-feira. Vasco classificado na Copa do Brasil e joga contra o Fluminense, o reencontro aí de Fernando Diniz e o tricolor das Laranjeiras. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, o que você achou desse jogo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!